Olá, estamos de volta, segunda-feira, no nosso segundo momento da aula. E nós vamos trabalhar agora nesse segundo momento, direto com atividades e produção textual. E você vai conhecer já da nossa habilidade. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, além da produção textual e da etapa escrita, é localizar informações explícitas, literalmente, ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem. Vocês já sabem como a gente trabalha com essa habilidade. Como? A gente lê o texto, depois a gente lê a questão, e a gente encontra ligeiramente a resposta no texto, porque é uma informação explícita. E sempre a gente está mostrando aqui para vocês esses trechos para comprovar que é uma informação explícita, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro texto é esse texto bem bacana que fala de brincadeira, que eu vou ler para vocês agora e vocês acompanhem aí na telinha comigo. Jogando com o passado. Peão, pipa, escravos de Jó, 5 Marias e bolinhas de gude são brincadeiras muito antigas, mas continuam fazendo sucesso com a garotada que nasceu em plena era da internet. Será que você aí de casa sabe o que são essas brincadeiras? Bola de gude eu sei que todo mundo já sabe. 5 Marias, vocês sabem? Vocês já tiveram contato com essa brincadeira? Então vamos saber e conhecer cada uma delas hoje aqui nesse texto. O texto de Leonardo Cases. Numa época em que cada vez mais cedo as crianças têm contato com computadores e videogames, ficar agachado no chão de terra jogando bolinha de gude pode parecer coisa do passado, mas para muita gente não é. Marcos Felipe Proença, de 10 anos, conta que solta pipa desde os 5. Os professores dele foram seus primos e sua mãe, que o ensinaram tudo sobre como fazer o papagaio voar mais alto. Mas não é só isso que o diverte. Eu também gosto de jogar bolinha de gude com os meus amigos lá em casa, diz Marcos. As bolinhas coloridas também divertem Arthur Álvares, que só reclama de não poder brincar em casa. Minha mãe escondeu todas as minhas bolinhas para não ter risco de a minha irmã botar alguma na boca. Ela só tem 2 anos. Imagina se ela engole uma? Explica Arthur, que joga suas bolinhas de gude na escola, a Pólen, em Jacarepaguá. Para quem acha que essas brincadeiras são do tempo dos avós ou bisavós, uma surpresa. Elas são muito mais antigas. Algumas têm seus primeiros registros há mais de 2.000 anos. A gente vai continuar já essa reportagem, porque antes a gente tem uma questão. Qual o título da reportagem? A gente trabalhou título, manchete, lead, corpo do texto na aula de segunda-feira, mas com outra perspectiva, outro foco, que foi mostrar para vocês a estrutura da reportagem. Hoje eu estou fazendo essa pergunta para que vocês vejam como é uma informação explícita, que a gente vê olhando para o texto sem precisar ler o texto. O título é Jogando com o Passado, como vocês percebem aí no texto que está na telinha de vocês. Segunda questão. Qual a lead da reportagem? Outra que vocês conseguem ver aqui, olha a setinha vermelha aí na tela. Peão, pipa, escravos de Jó, 5 Marias e bolinhas de gude são brincadeiras muito antigas, mas continuam fazendo sucesso com a garotada que nasceu em plena era da internet. Qual o nome do repórter? Leonardo Cases, como vocês estão vendo aí também no texto de vocês. Vamos continuar? Então, eu estava falando que algumas têm seus primeiros registros há mais de 2.000 anos, na chamada Antiguidade. Saiba um pouco mais sobre cada uma delas e aproveite para se divertir. Aqui, gente, antes de continuar, a gente tem os intertítulos dentro dos boxes informativos de cada brincadeira. E prestem atenção, não sei se vocês já conseguiram perceber em casa, que essa reportagem ela tem entrevista dentro. Viram como a reportagem ela é bem mais abrangente? Ela não está só dando uma notícia, ela está abrangendo e tratando com detalhes do tema, tá? Peão. O peão, ele pode ser de madeira ou plástico, mas o que todo mundo quer é a mesma coisa. Colocar o peão para rodar e depois, com uma dose de sorte e habilidade, mantê-lo na palma da mão. A brincadeira vem da Grécia Antiga e chegou ao Brasil com os portugueses. Olha só, veio lá da Grécia Antiga e chegou aqui pelos portugueses. 5 Marias, adoro essa brincadeira. Vale usar o que estiver à mão. Pode ser pedrinha, semente, bolinhas de papel. O que não muda é o objetivo. Jogar uma para o alto e pegar as outras que estão no chão.
A brincadeira é muito velha e os reis da antiguidade costumavam jogar com pequenos pedaços de ouro ou pedras preciosas. E nós aqui com pedrinhas mesmo, que a gente vê nas construções, aquelas que são macias e dá pra gente brincar, fazendo aí 10 passos nessa brincadeira. A brincadeira peão vem de onde e quem trouxe ao Brasil? Olha como são informações explícitas. Será que a gente tem ela aqui mostrando no texto? Vamos ver. Ela vem do Brasil e foi trazida pelos gregos? Ela vem da Grécia e foi trazida pelos brasileiros? Ela vem de Portugal e foi trazida pelos portugueses? Ou ela vem da Grécia Antiga e foi trazida pelos portugueses? Vamos ver? Olha só, letra D. Mas mostra para mim no texto, olha aqui. A brincadeira vem da Grécia Antiga e chegou ao Brasil com os portugueses. É uma informação que está o quê? Explícita dentro do texto, tá? Bola de gude. Você aprendeu a jogar bola de gude com seu pai? E ele aprendeu com seu avô? Pois a brincadeira é bem mais antiga e até imperadores romanos gostavam. As bolinhas, em geral, são de vidro. O jogo mais famoso é aquele em que se desenha um círculo no chão e ganha quem tirar o maior número de bolinhas dos colegas. Olha aqui o intertítulo e nossa questão. No jogo bola de gude, quem ganha? É uma informação que está explícita também. Vamos ver aqui quem ganha? Se você olhar, você já vê, ganha quem tirar o maior número de bolinhas dos colegas. Vamos ver qual alternativa dá essa resposta pra gente? A, quem tirar o menor número de bolinhas? Não, aqui está falando o maior. B, quem não tirar bolinhas de ninguém? Não, quem tirar o maior número de bolinhas do colega. Quem tirar o maior número de bolinhas do colega? É a letra C. Será que tem uma letra mais completa? Acredito que não. Quem tirar todas as bolinhas? Não. O maior número de bolinhas é o que está no texto. Se eu tirar todas as bolinhas, eu vou ganhar. Mas lá no texto a gente tem o maior número e a gente quer saber de acordo com o texto, tá? De novo, a nossa reportagem aí sobre o Parque Florestal, o Parque Três Meninos, Parque Florestal Três Meninos. Como a gente acabou de ler no primeiro momento, a gente já vai para as informações, tá? Aqui a gente tem uma informação explícita, que é o título. Se eu perguntar para vocês aí de casa qual é o título do texto, vocês vão falar em voz alta. Como? Fala aí para mim, lê o título. Um lugar especial na cidade, a Floresta Cultural. Aqui a gente tem, gente, localiza aí para mim onde está a Lid. Localizou, já coloquei a seta. Lê aí para mim. No Parque Três Meninos, uma área que estava abandonada e cheia de lixo, se tornou um espaço para curtir e cultivar a natureza. Essa é a lead do nosso texto. Vamos lá. E a nossa pergunta. Qual o nome da pequena floresta existente em Sorocaba? Muito fácil, hein? Mas onde está localizada no texto essa resposta? Vamos ver aqui. Essa resposta você consegue localizar aqui, ó. O local nomeado como Parque Florestal Três Meninos. Mas vamos para as alternativas. Parque Floresta Cultural? Ele fala disso no texto, mas não é a nossa resposta. Parque Florestal Sorocaba? Também não é a nossa resposta. Parque Florestal Três Meninos e Parque Florestal Três Meninas. Colocou para te confundir aí de casa. A nossa resposta é a letra C, tá na cara, tá explícito. E eu comprovei lá no texto para vocês, tá? Vamos seguir? Vamos lá. Cais vira patrimônio da humanidade. Vou ler aqui rapidão para vocês. O Cais do Valongo, Rio de Janeiro, principal porto de entrada de escravos no Brasil entre os séculos 18 e 19, ingressou na lista dos patrimônios da humanidade da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O título é dado a locais especiais que devem ser preservados. Vendidos no cais, os escravos eram levados dali para plantações, minas e construções em que tinham que trabalhar à força, sem remuneração, sem receber nada por isso. No início do século XX, o então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, mandou soterrar o local como parte da reestruturação que estava fazendo na cidade. Foi só em 2011, no meio das reformas da zona portuária do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos, que o cais foi encontrado. Nas escavações, arqueólogos descobriram objetos como colares, amuletos, pulseiras e até uma caixa de joias. Temos uma fotografia no nosso texto e temos aqui um box informativo, tá? Um infográfico.
Tráfico de escravos no Brasil, 1 milhão de escravos passaram pelo Cais do Valongo, 6 milhões de negros foram trazidos à força para o Brasil, mais de 660 mil negros morreram em navios que vinham para o país. Qual que é a nossa pergunta? Quantos escravos passaram pelo Cais do Valongo? Notem que vocês podem pensar assim, poxa, 1 milhão lá em cima e 6 milhões que é maior, é porque 1 milhão foram os que passaram pelo Cais do Valongo. 6 milhões foram trazidos para o Brasil, mas desses 6 milhões, só 1 milhão passaram por lá. O resto foram para outros cais, tá bom? Então, quantos escravos passaram pelo cais? 6 milhões? Não, esses passaram pelo Brasil. 660 mil escravos, esses morreram nos navios. 10 milhões de escravos, esse valor não temos aqui no texto. 1 milhão de escravos é a nossa resposta. Foram esses que passaram pelo cais do Valongo, tá bom? Então, vamos lá? Por que a adolescência é uma fase tão difícil? Você não é mais criança e ainda não é adulto, por Geisa Martins. Vou ler novamente. Por que é uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais? É por isso que ela é uma fase tão difícil. Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta, segundo a Organização Mundial de Saúde. A adolescência começa aos 10 e termina aos 20. Ela começa aos 10 e termina aos 20. Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal que aconteçam conflitos internos e externos. Segundo a psiquiatra e psicanalista Helena Marcel de Castro, a sensação de dificuldade não pode ser considerada como regra, pois cada indivíduo tem uma experiência única de vida. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais e filhos é a base do amor próprio, de autoestima, afirma. Além disso, vale lembrar que pessoas de classes sociais mais baixas podem ter problemas de adultos nessa fase, que se sobrepõem às questões de adolescência. Pergunta: segundo o texto, a adolescência começa aos 3 e termina aos 10? Vamos marcar logo aqui no texto essa informação, ó. Começa aos 10 e termina aos 20. Então, letra A está incorreta. Começa aos 10, ok. Termina aos 15? Não. Termina aos? Isso, 20. C, começa aos 20? Não. Começa aos 10 e termina aos 20. Letra D. Muito bem. A letra correta é a letra D. Beleza? Peixes-boi serão monitorados via satélite. Vamos ler. Os peixes-boi marinhos, que vivem entre Alagoas e Amapá, serão monitorados via satélite como uma forma de preservar a espécie, que tem menos de 1.000 indivíduos no Nordeste. Alguns terão um equipamento de rádio e GPS preso na cauda, que enviará informações para o satélite e para a central de monitoramento. Com isso, vamos saber em que áreas os animais estão, como se alimentam, se eles se relacionam, conta João Borges, veterinário da Fundação Mamíferos Aquáticos, FMA. Esta é a primeira vez que esses equipamentos serão usados. A tecnologia foi desenvolvida para essa espécie, mas no futuro poderá ser aplicada em outras. O único predador do peixe-boi é o homem. Tanto os marinhos como os de água doce são enormes e muito mansos. Muitos interagem com pessoas que os machucam para afugentá-los. Além disso, eles ficam presos em redes de pesca ou são atrapalhados por barcos. E aqui a gente tem um box informativo sobre ele, dizendo que ele é do reino animal, pesa até 60 quilos, comprimento até 4 metros, e percebam que ele pesa até 60 quilos, pode ser menos pesado. Mede até 4 metros, pode ser bem não. A cada 3 anos ele se reproduz, gerando um filhote. De 3 em 3 anos só tem um bebê. Conservação da espécie, criticamente ameaçada de extinção. Temperamento, dócil e cativante. Expectativa de vida até 60 anos e a população cerca de 1.000 no Brasil e 130 mil no mundo. Aqui a gente tem o suporte, que é onde ele foi veiculado no jornal Joca, tá? E é muito importante você ler o suporte, porque muitas das perguntas de informação explícitas estão lá no suporte, tá bom? Nossa pergunta: o texto da reportagem apresenta 2 características dos peixes-boi marinhos e de água doce. Quais são essas características? Vamos lá no texto? Olha aqui as características. Eles são o quê? Enormes e muito mansos. Vamos procurar nas alternativas? Eles são pequenos? Não. Eles são pequenos? Também não. Eles são grandes? Também não. Eles são o quê? Eles são enormes e muito mansos. Tá? Muito fácil essa, hein?
porque dá para diferenciar direitinho logo pelas primeiras palavras das alternativas, tá? Beleza? Onde a reportagem foi publicada? Esse é o nosso foco. Para quem ela foi escrita, já é uma outra habilidade, mas a gente colocou também. O foco aqui, ó, é para onde ela foi publicada. E ela foi publicada onde? Aqui onde eu falei para vocês, jornal O Joca. E foi escrita para crianças, porque esse é um jornal específico para elas, tá? Complete o quadro com as informações que estão no box do texto. Vamos lá. O box é esse aqui, ó. E aqui junto comigo, qual é o reino? Animal. Qual é o peso? Até 600 quilos. 600, gente, não é 60. Comprimento? Até 4 metros. Reprodução? A cada 3 anos, gerando apenas um filhote. Conservação da espécie? Criticamente ameaçada de extinção. Temperamento? Dócil e cativante. Expectativa de vida? Até 60 anos. E a população? Cerca de 1.000 no Brasil e 130 mil no mundo, tá? Então, todas essas informações estão aqui explícitas no box informativo, beleza? Então, nada de dificuldade, sempre informação explícita, muito fácil de encontrar no texto. Só fazer uma primeira leitura, tá? O turismo da bondade, jovens adeptos do intercâmbio voluntário viajam pelo mundo para trabalhar em instituições filantrópicas e, segundo eles, buscar o crescimento pessoal. No mundo inteiro, o intercâmbio estudantil é uma maneira tradicional de jovens viajarem para o exterior para aprender um segundo idioma e entrar em contato com outras culturas. Agora, uma variante desse tipo de programa vem se popularizando, inclusive no Brasil, que é o intercâmbio voluntário. Ele consiste em viajar para outro país não apenas para estudar, mas para engajar-se em atividades filantrópicas ou auxiliar em entidades de preservação ambiental. Segundo os estudantes, essa é uma forma de se sentir útil, ajudar o próximo ou colaborar para a saúde do planeta, obtendo como recompensa o crescimento pessoal. De quebra, o voluntariado esquece o currículo. Nos Estados Unidos e em vários países da Europa, muitas escolas de ensino médio e faculdades exigem que o aluno, para receber o diploma, tenha cumprido um mínimo de horas de trabalho voluntário. Exercer esse trabalho em outro país é mais enriquecedor e divertido. As agências de intercâmbio brasileiras informam que a procura por programas desse tipo cresceu 3 vezes nos últimos 2 anos. Há 2 formas de hospedagem. A primeira delas é ficar na casa de uma família e dividir o dia entre o estudo e o voluntariado. A segunda é ficar na própria instituição em que se trabalha. No caso da Alemanha, a maior quantidade de bolsas desse tipo tem como destino o Brasil. Depois de fazer voluntariado na Dinamarca, cuidando de crianças órfãs, o alemão Maximilian George, de 21 anos, decidiu que gostaria de dar continuidade à experiência num local no qual as pessoas vivessem uma realidade diversa da sua. Escolheu o Brasil e há 3 meses trabalha com crianças carentes em Porto Alegre. É um choque de realidade, conta ele. Uma pesquisa realizada neste ano por algumas agências mostrou que o Brasil é um segundo destino favorito para fazer intercâmbio voluntário. Em primeiro lugar, coube ao Peru, entre outros motivos, pela peculiaridade de o país manter vivas as tradições indígenas. Já a estudante paulista de veterinária, Raíssa Seabra Bittencourt, de 18 anos, procurou um programa que a ajudasse na profissão que escolheu. Em julho passado, ela foi trabalhar em um parque nacional na África do Sul, que abriga animais selvagens. Chegou a cuidar de guepardos e de outros felinos acidentados. Notei grande diferença na minha bagagem quando retornei à faculdade, diz Raíssa. Aqui a gente vai trabalhar, gente, as informações que estão lá no texto. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês que é um texto de Carolina Romanini, que foi publicado na Veja no dia 2/12 de 2009. Com essas informações, o título é o Turismo da Bondade, o subtítulo, Jovens adeptos do intercâmbio voluntário viajam pelo mundo para trabalhar em instituições filantrópicas e, segundo eles, buscar o crescimento pessoal. Autoria, Carolina Romanini. Veículo de publicação, a revista Veja, e a data 2/12 de 2009. Quando a gente trabalha com a habilidade de informações explícitas, a gente tem esse tipo de pergunta em nossas atividades, tá bom? E agora, a nossa reportagem sobre honestidade muda a vida de moradores de rua. Vamos lá? Casal que encontrou e devolveu 20 mil em São Paulo, visita parentes em Andirá e sonha acordado com um recomeço, emprego, casa, comida e estudos. Andirá, o que você faria se encontrasse 20 mil na rua? O que você faria? Essa pergunta correu todo o Brasil após a notícia de que um casal de moradores de rua em São Paulo havia devolvido todo o dinheiro encontrado em um saco de lixo
encontrado em um saco de lixo. A quantia havia sido furtada de um restaurante japonês. Com a atitude, Sandra Regina Domingues, de 32 anos, e Rejaniel de Jesus Silva, 36, deixaram de ser anônimos catadores de lixo e se tornaram famosos em todo o país. Um acontecimento que eles jamais poderiam imaginar. A honestidade virou notícia. O que era para ser um minuto de fama, acabou virando mais de 10 dias, conta Rejaniel, sorridente ao receber a equipe da Folha na casa dos sogros em Andirá, Norte, onde se hospedou por alguns dias. Eles retornaram na semana passada a São Paulo e estão ansiosos por um recomeço de vida. Qual o valor e a cidade da quantia encontrada pelo casal? 32 não foi, essa é a idade da Sandra. 36 mil também não foi, essa é a idade do Rejaniel. 20 mil foi 20 mil. Mas no Japão, não. Foi 20 mil em São Paulo, tá bom? Uma informação explícita. Onde o casal encontrou o dinheiro? Na calçada, num restaurante japonês, na rua ou em saco de lixo? Não foi na calçada, o restaurante japonês foi de onde o dinheiro foi roubado. E na rua foi só a pergunta da reportagem, mas foi encontrado em um saco de lixo, beleza? As pessoas que têm dúvida se eu deveria ou não ter devolvido o dinheiro, na verdade são burros, pois o dinheiro que vem muito fácil, vai muito fácil. É claro que minha vida seria diferente se eu tivesse 20 mil, compraria um barraco, um celular e roupas novas. Mas e depois? Por eu ter devolvido, eu ganhei muito mais. Consegui um emprego, voltei salário, poder voltar a ter uma vida decente, comemora. O empresário, que teve o dinheiro de volta, garantiu emprego para os dois em seu restaurante e comprou passagens para que eles pudessem visitar a família de Sandra em Andirá. Rejaniel também pôde reencontrar os pais e os irmãos em São Luís, Maranhão. Uma senhora que acompanhou a história do casal na mídia ofereceu uma casa para eles tomarem conta. Desde então, os planos que antes não existiam para Rejaniel e Sandra começaram a ganhar forma. Com o salário, quero ajudar a minha sogra a arrumar a casinha dela e pretendo voltar a estudar. Quero pelo menos terminar o ensino fundamental, fazer um curso de informática e aprender inglês, salienta. É claro que uma notícia dessa também gerou certa polêmica pelo fato de Rejaniel não ter ficado com o dinheiro. Para todas essas pessoas, ele faz questão de reforçar a maior lição que tirou das ruas e da educação dada pela mãe. A honestidade pode nos levar a lugares inesperados e oferecer algo melhor em troca. Em nenhum momento eu pensei em ficar com o dinheiro, nem mesmo quando eu peguei toda aquela quantia nas mãos. Ressalta ele que já fez sua primeira aquisição com o dinheiro que o empresário lhe arrumou para viajar. Comprei uma vara de pescar. É meu passatempo preferido. Diz com ar de quem não enriqueceu de um dia para o outro, mas de quem está voltando a reconhecer o que é felicidade. Onde mora a família de Sandra e Rejaniel, respectivamente? São Paulo e São Luís? São Luís e Andirá. Olha só, é Sandra e Rejaniel. Gente, aqui no texto a gente vê que a Sandra mora em Andirá. Olha aqui a cidade que ela nasceu. Andirá e ele em São Luís. Qual a alternativa que nos dá essa resposta? Letra C. Andirá e São Luís. Respectivamente, é na ordem, tá bom? Onde essa reportagem foi publicada? No jornal online Folha de Londrina, que está dizendo aqui, ó, online Folha de Londrina, tá? Agora, terminamos aqui a nossa parte de atividades e vamos para a importância da produção textual, porque eu lembro para vocês toda semana, para que vocês não esqueçam dessa importância. Por algum tempo, prevaleceu no ambiente escolar a expectativa de os alunos produzirem de pronto um bom texto a partir de um tema dado, o que pressupunha a ideia de produção de texto como mera inspiração. Mas, assim como ocorre com a leitura, produzir um texto exige o desenvolvimento de habilidades específicas. Não dá para você produzir um texto se você, vou me inspirar aqui e produzir meu texto. Eu preciso ter ciência de certas habilidades para fazer essa produção, tá? E produzir um texto é também uma atividade de leitura. Se eu não faço leituras constantes, eu não consigo produzir um bom texto. Produzir um bom texto te ensina a expressar uma intenção comunicativa, a desenvolver a capacidade de representação, a apropriar-se da estrutura do texto a ser produzido, a desenvolver habilidades que permitam escolher o gênero adequado a dada situação e usar as competências linguísticas construídas com base nas habilidades indicadas na nossa BNCC, tá bom? Então, tudo isso você vai aprender produzindo um texto e lendo um livro, beleza? Vamos de para casa? Então, pega o seu livro Apps. Nas páginas 155, nós vamos orientar aqui as questões 2 e 3, e nas páginas 170 e 171, a etapa escrita da nossa produção textual. Na página 155, vocês têm a questão de número 2, que é baseada lá naquela entrevista dos indígenas, que a gente leu na semana passada,
E diz assim: marque um X nas alternativas com as características da linguagem utilizada na reportagem. Então você vai ter que voltar na reportagem para poder marcar esses X's aí nesses quadradinhos. É clara na descrição da rotina dos índios? É muito formal porque traz muitos dados científicos? É mais informal quando passa impressões pessoais? É mais formal quando passa impressões pessoais? É confusa na descrição da rotina da aldeia da Cibetânia? Marquem um X aí, tá? Releia o trecho em que a repórter relata o que os índios aprendem na escola. Eles aprendem matemática, português, história, geografia, a língua nativa do tronco linguístico macro-G. Ao fazer referência à língua dos índios, a repórter utilizou a palavra tronco, porque é uma forma comum de agrupar línguas que têm a mesma raiz, isto é, línguas que têm a mesma origem. Ao utilizar a expressão tronco linguístico macro-G para explicar a língua nativa do povo da pequena aldeia, a repórter tem o objetivo de: ela desvalorizou a língua nativa ou ela valorizou a língua nativa desse povo? O que vocês acham que ela fez ao fazer, ao utilizar essa expressão tronco linguístico macro-G? Marquem o X na única alternativa correta, tá bom? E agora vamos falar aqui da parte escrita da nossa produção. Leiam e analisem novamente todo o material pesquisado que vocês fizeram lá na etapa de planejamento. Verifiquem a parte do relato que coube ao seu grupo, passado, presente ou futuro da comunidade. Anotem os dados que considerarem importantes para a elaboração de um roteiro, que dará origem a um relato dessa parte, pessoas mais importantes, fatos mais interessantes, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quem estava presente. 3. Com esses dados, comecem a escrever o texto da reportagem sobre passado, presente e futuro da comunidade. Escolham um título que atrai a atenção e a curiosidade do leitor. Depois de esboçarem a reportagem, troquem os textos entre os grupos. Elaborem um molho, que é o mesmo que lead para a reportagem, para despertar a curiosidade do leitor. Outros detalhes importantes: a escolha do tamanho e do formato da letra, de títulos do texto, de infográficos, a inclusão de ilustrações, esquemas e infográficos para acrescentar dados, facilitar a leitura e chamar a atenção do leitor, e a inclusão do nome dos autores da reportagem, isto é, os participantes do grupo. Foi o que eu disse para vocês na nossa última aula. Vocês precisam fazer uso desses outros recursos dentro da reportagem. E você que está em casa, que não é meu aluno, que está me assistindo, eu tenho conheço um senhor, o senhor Flávio, que nos assiste sempre. Faça também a produção textual para você trabalhar aí a sua produção, para você aprender mais e mais sobre produção textual, tá bom? E não esqueçam, na próxima aula eu vou postar aqui algumas das produções lá da Pipa dos meninos e quem sabe é a sua que vai aparecer e você vai ficar aí muito feliz e orgulhoso. Sua participação me deixa muito feliz. Um beijo da professora Tati e até segunda-feira que vem. Aproveitem bastante o feriado. Beijos, tchau, tchau.